Quando a fé colide com o desejo, o que vence? Em um mundo de regras e restrições, um sentimento inesperado surge, perigoso, intenso e impossível de ignorar. Mas até onde se pode resistir antes que tudo desmorone? Se prepare, porque nossa série Amores que Desafiam está só começando. Se inscreva agora, ative o sininho e não perca nenhum detalhe desse romance proibido. O vento morno de Araguari, em Minas Gerais, soprava pelos jardins do Colégio Santa Teresa, um prédio imponente de arquitetura colonial. Os vitrais coloridos da capela refletiam tons dourados no chão de pedra antiga, e o cheiro de jasmins das árvores próximas preenchia o ar. Irmã Beatriz caminhava pelo pátio, sentindo a brisa tocar seu rosto. A vida ali sempre foi tranquila, previsível, até aquele dia. O ronco de um motor quebrou o silêncio sagrado. Uma moto preta entrou pelo portão lateral, deslizando até parar em frente ao colégio. A mulher que desceu do veículo tirou o capacete com um movimento firme, deixando os cabelos castanhos ondulados caírem sobre os ombros. Seu olhar determinado varreu o ambiente antes de pousar em Beatriz. Por um segundo, o mundo pareceu silenciar. Bom dia. A voz dela era firme, mas carregava um tom envolvente. Beatriz demorou um instante para responder. Seu coração acelerou, sem explicação. Bom dia. Você deve ser a nova professora Elisa. Ela sorriu. Professora Elisa, mas pode me chamar só de Elisa. Beatriz engoliu seco. Elisa não parecia pertencer àquele lugar de regras rígidas e silêncios intermináveis. E sem saber, aquela mulher acabava de bagunçar tudo que Beatriz acreditava ser imutável. O pátio do Colégio Santa Teresa estava silencioso. Apenas o canto distante dos pássaros quebrava a monotonia da manhã. Irmã Beatriz conduzia Elisa pelo longo corredor do colégio, seus passos ecoando no chão de pedra. Você veio de longe? Beatriz perguntou, tentando manter a conversa neutra. Elisa sorriu de canto, ajeitando a alça da bolsa. Sim, sou de Belo Horizonte, mas gosto de cidades menores. São mais fáceis de decifrar. Beatriz sentiu um leve arrepio. Havia algo enigmático na forma como Elisa falava. Elas pararam em frente à porta da sala dos professores. Os olhos de Elisa percorreram o lugar, absorvendo cada detalhe. Bonito aqui. Ela passou a mão por um pilar antigo. Parece que o tempo parou. Beatriz respirou fundo. O colégio tem mais de 100 anos. Preservamos a tradição. Elisa se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade desconcertante. E você, irmã, já pensou em algo além da tradição? O coração de Beatriz acelerou. A fé nos ensina a seguir nosso caminho. Elisa deu um passo à frente, um sorriso provocador nos lábios. Mas será que foi você quem escolheu esse caminho? Beatriz não soube responder. Apenas sentiu um calor desconhecido subir por sua pele. E naquele instante, percebeu que Elisa não era apenas mais uma professora. Ela era um teste. A tensão entre elas começou. Elisa já provoca algo dentro de Beatriz, e isso só vai aumentar. O som do sino ecoou pelo Colégio Santa Teresa, sinalizando o início das aulas. Elisa entrou na sala dos professores, mas sua mente ainda estava presa na conversa com Beatriz. Aquela freira não era como ela imaginava. Havia algo nos olhos dela, uma faísca escondida. Horas depois, enquanto atravessava o corredor, Elisa viu Beatriz no jardim. A freira regava algumas flores, concentrada. Por um impulso, Elisa se aproximou. Flores bonitas, comentou cruzando os braços. Beatriz ergueu o olhar. Os olhos castanhos brilharam sob a luz do sol. São jasmins, símbolo da pureza. Elisa arqueou uma sobrancelha. E você acredita nisso? Beatriz franziu a testa. Acreditar em quê? Elisa sorriu de canto. Que podemos controlar quem somos, como essas flores presas num jardim. Beatriz hesitou. Algo naquelas palavras a inquietava. A beleza na ordem, respondeu. Elisa a observou por um momento, depois estendeu a mão e tocou uma pétala. Mas a beleza real está em ser livre. O coração de Beatriz deu um salto. Elisa falava das flores, mas também dela. Pela primeira vez, a freira sentiu que estava diante de algo que não podia ignorar. E o pior, não queria ignorar. Beatriz começa a sentir que algo está diferente dentro dela. Elisa já a fez questionar o que antes parecia inabalável. A noite caiu sobre Araguari, e o Colégio Santa Teresa estava iluminado por velas e lanternas.
Era um dia especial, a celebração da padroeira do colégio. No salão principal, as freiras recebiam convidados, professores e alguns moradores da cidade. Entre elas, Irmã Beatriz circulava em silêncio, cumprimentando a todos. Mas seus olhos buscavam apenas uma pessoa. E então, Elisa apareceu. Usava um vestido azul simples, mas elegante, e seus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros. Ela parecia deslocada, mas ao mesmo tempo, completamente à vontade. Quando seus olhares se encontraram, Beatriz sentiu o peito apertar. Elisa se aproximou, segurando uma taça de suco. Boa noite, Irmã Beatriz. O tom era provocador, mas havia algo mais, uma doçura escondida. Beatriz respirou fundo. Boa noite, professora Elisa. Está gostando da festa? Elisa olhou ao redor e sorriu. Eu diria que é diferente, mas algumas coisas me chamam a atenção. Como o quê? Elisa tomou um gole do suco e inclinou-se ligeiramente. Como a maneira que você me olha quando acha que ninguém está vendo. O coração de Irmã Beatriz disparou. O salão estava cheio, mas naquele momento era como se só existissem as duas. Ela tentou se afastar, mas Elisa segurou seu pulso de leve. Não precisa fugir, irmã. Eu não mordo. Beatriz puxou a mão rapidamente, sentindo a pele formigar. Seu corpo podia negar, mas sua alma estava em chamas. E pela primeira vez, ela teve medo de si mesma. O jogo mudou. Elisa percebe a conexão e provoca Beatriz. Mas até onde isso vai? Irmã Beatriz caminhava apressada pelo convento, o frio da noite contrastando com o calor que queimava dentro dela. O toque de Elisa ainda parecia presente em sua pele, ecoando como um pecado silencioso. Ela entrou na capela vazia e se ajoelhou diante do altar. As velas tremulavam ao seu redor, lançando sombras dançantes sobre as paredes. Senhor, o que está acontecendo comigo? Sua voz era um sussurro sufocado. Ela sempre foi firme em sua fé. Sempre soube o que era certo. Mas agora, tudo estava nebuloso. Ela apertou as mãos com força, buscando uma resposta divina. Eu prometi minha devoção. Eu escolhi esse caminho. Então por que meu coração está tão inquieto? Os minutos passaram e o silêncio da igreja parecia mais pesado que nunca. Foi quando ouviu passos, virou-se e viu Madre Josefina parada na entrada da capela, observando-a. Irmã Beatriz, você está bem? Beatriz engoliu em seco. Sim, Madre. Apenas precisava de um momento de oração. A Madre a estudou por um instante antes de se aproximar. O coração às vezes nos testa. Mas lembre-se, nossa fé é maior do que qualquer dúvida. Beatriz assentiu, mas algo dentro dela não estava mais tão certo disso. Ela se levantou lentamente e, ao sair da capela, soube que essa noite marcava o começo de uma batalha que jamais imaginou lutar. Irmã Beatriz começa a sentir o peso do conflito interno. Sua fé será forte o suficiente para resistir? O sol da manhã atravessava os vitrais da biblioteca do Colégio Santa Teresa, pintando o chão com tons dourados. Irmã Beatriz organizava alguns livros, tentando se concentrar, mas sua mente ainda estava na noite anterior. A voz de Madre Josefina ecoava em sua cabeça. Nossa fé é maior do que qualquer dúvida. Ela queria acreditar nisso. Precisava acreditar. Mas então, Elisa entrou. Bom dia, Irmã Beatriz, disse, aproximando-se com um sorriso suave. Beatriz sentiu os ombros enrijecerem. Bom dia, professora. Precisa de algo? Elisa percorreu os olhos pelas estantes, depois olhou diretamente para Beatriz. Sim, uma resposta. A freira franziu a testa. Sobre o quê? Elisa deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. Seus olhos não desviavam. Sobre o que aconteceu ontem? Irmã Beatriz sentiu o estômago revirar. Nada aconteceu. Não? Elisa ergueu a sobrancelha. Então, por que você fugiu tão rápido? Beatriz não respondeu. Suas mãos apertaram o livro que segurava, tentando conter a tempestade dentro de si. E foi então que Elisa tocou levemente seus dedos. Foi um toque breve, delicado, mas devastador. Um choque percorreu o corpo de Beatriz. Ela deu um passo para trás, ofegante. Isso não pode acontecer, murmurou, sentindo o coração descompassado. Elisa inclinou a cabeça, um sorriso misterioso nos lábios. Então por que você tremeu? Beatriz não tinha resposta. E naquele instante, percebeu que estava mais envolvida do que jamais admitiria. A barreira foi quebrada. O toque de Elisa foi o primeiro passo para algo inevitável.
Mas Beatriz ainda resiste. O dia seguiu seu ritmo no Colégio Santa Teresa, mas para a irmã Beatriz, nada parecia normal. O toque de Elisa ainda queimava em sua pele. Ela tentou evitá-la o máximo possível. Fugiu dos corredores, desviou dos olhares e se ocupou com tarefas que antes lhe traziam paz. Mas nada a fazia esquecer. Ao anoitecer, foi chamada à sala da Madre Superiora. Seu coração disparou. Ao entrar, encontrou Madre Josefina sentada à escrivaninha, o rosto severo e calmo ao mesmo tempo. Sente-se, irmã Beatriz. Ela obedeceu, sentindo um peso invisível sobre os ombros. A madre a observou por um momento antes de falar. Você anda distraída ultimamente. Beatriz tentou se manter firme. Perdoe-me, madre. Estou apenas cansada. Josefina inclinou a cabeça. Não é só cansaço. Eu vejo. Seu olhar mudou. Beatriz apertou as mãos no colo. Eu juro que minha devoção continua intacta. A madre respirou fundo. Nossa fé, minha filha, é testada de formas que não esperamos. Cuidado para não se perder em algo que não pode controlar. Beatriz sentiu um frio na espinha. Será que Josefina sabia? Ela baixou a cabeça. Sim, madre. Mas ao deixar a sala, sabia que não estava no controle há muito tempo. Beatriz recebe um aviso direto. Será que conseguirá resistir? A noite estava silenciosa no Colégio Santa Teresa, mas irmã Beatriz sentia um verdadeiro caos dentro de si. Após a conversa com Madre Josefina, ela correu para a capela, seu refúgio, seu abrigo. Ajoelhou-se diante do altar, as mãos entrelaçadas em oração, buscando uma resposta. Senhor, tira isso de mim, sussurrou, a voz tremendo. Fechou os olhos, tentando acalmar o coração. Mas em vez de paz, sentiu outra coisa, o toque de Elisa, o olhar dela. Beatriz abriu os olhos rapidamente, o peito arfando. Por que não conseguia tirá-la da mente? Ela se forçava a negar, mas seu corpo já conhecia a resposta. O som de passos ecoou pelo corredor. Alguém estava ali. Seu coração parou. A porta rangeu. Beatriz se virou e viu Elisa. Ela estava na entrada da capela, iluminada apenas pela luz das velas. O que faz aqui? Beatriz perguntou, o fôlego entrecortado. Elisa deu alguns passos para dentro, os olhos cravados nela. Eu poderia perguntar o mesmo. Beatriz engoliu seco. Não podia continuar ali. Levantou-se rapidamente e passou por Elisa, sentindo o perfume dela preencher o ar. Mas ao passar pela porta, ouviu Elisa murmurar algo atrás dela. Você não precisa fugir de mim. Beatriz fechou os olhos, mas fugir era tudo o que sabia fazer. A tensão aumentou ainda mais. Beatriz tenta negar, mas o desejo fala mais alto. O vento frio cortava os corredores do Colégio Santa Teresa, mas irmã Beatriz sentia sua pele em chamas. Após sair da capela, caminhou apressada até seu quarto, trancando a porta atrás de si. Respirou fundo, tentou se acalmar, mas cada vez que fechava os olhos, via Elisa. O olhar dela, a presença dela, o jeito como sua voz parecia penetrar sua alma. Beatriz se jogou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Isso não pode estar acontecendo. Seu corpo estremecia. Era desejo? Era medo? Ou os dois? Ela se levantou de súbito, foi até a bacia com água e molhou o rosto. Mas nem a água fria conseguia apagar o incêndio que Elisa causava dentro dela. Uma leve batida na porta a fez congelar. Seu coração disparou. Ela abriu, hesitante, e ali estava Elisa. Posso entrar? Beatriz engoliu em seco. Sabia que deveria dizer não, mas por algum motivo que não conseguia explicar, abriu a porta. Elisa entrou devagar, o olhar penetrante, como se estivesse lendo cada pensamento de Beatriz. Você pode mentir para todo mundo, irmã, mas não para mim. Beatriz não conseguia responder, porque no fundo, Elisa estava certa. Elisa não deixa mais espaço para fuga. Beatriz cede ao momento e as coisas vão esquentar. O quarto estava em silêncio, mas a tensão entre elas preenchia cada centímetro do espaço. Irmã Beatriz manteve-se imóvel, o coração batendo descontrolado. Elisa se aproximou devagar, fechando a porta atrás de si. Diga que quer que eu vá embora, sussurrou. Beatriz abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Elisa inclinou levemente a cabeça, um sorriso de quem já conhecia a resposta. Ela ergueu a mão devagar e, pela primeira vez, tocou o rosto de Beatriz com carinho.
A freira sentiu um arrepio percorrer sua pele. Você não precisa lutar contra isso, Elisa murmurou, os olhos percorrendo cada detalhe dela. Beatriz prendeu a respiração. Seu corpo queria ceder. Seu coração já havia cedido. Mas então, um ruído no corredor. Ambas congelaram. Alguém estava ali, muito perto. Beatriz arregalou os olhos e deu um passo para trás. Vá, sussurrou, o pânico crescendo. Elisa hesitou, mas entendeu. Com um último olhar intenso, ela se virou e saiu pela porta, sumindo na escuridão. Beatriz fechou os olhos, encostando-se na parede, a respiração trêmula. Ela sabia que estava perdida. O pior, não queria se encontrar. Que tensão, hein? Irmã Beatriz tentou resistir. Mas será que ela conseguirá fugir desse desejo por muito tempo? E mais, quem estava no corredor? Será que alguém viu Elisa sair do quarto da freira? No próximo episódio, as coisas vão ficar ainda mais intensas. O perigo cresce, os sentimentos se tornam incontroláveis e Beatriz precisará enfrentar a maior dúvida da sua vida. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Será que irmã Beatriz vai se afastar ou finalmente vai se entregar? Ao que sente? Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio e já deixa o like para nos ajudar a continuar trazendo essa história intensa para vocês. A continuação está imperdível. Nos vemos no próximo episódio.